Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. Mas já faz um tempo que eu não trago nenhum romance para o canal, hein? E é por isso que hoje eu venho aqui fazê-lo. Trago um romance, gente, diferenciado, de um escritor pouco falado, mas que é um dos maiores nomes da literatura britânica contemporânea. Estou falando do Hanif Kureishi. E esse livro, gente, pouquíssimo comentado, que é O Corpo. Um livro que me deixou, assim, extasiado, amargurado, encantado, amedrontado. Mil sensações, meus amigos. Mil sensações corpóreas. Pois bem, a conversa de hoje é sobre O Corpo, de Hanif Kureishi. Bom, para quem não conhece o Hanif Kureishi, esse escritor britânico que tem esse nome diferenciado, que parece de origem de outro país, é porque é mesmo. Na verdade, a família dele é paquistanesa, lá do Paquistão. Mas ele é um escritor britânico, tá? E um dos maiores nomes da literatura britânica dos últimos tempos. Ele tem um livro muito famoso que eu tenho aqui em casa, que é O Buda do Subúrbio. Essa edição é da Planeta de Agostini, capa dura, coisa linda. Uma hora eu vou trazer aqui, tá? Mas atualmente, esse livro e outros, inclusive O Corpo, são publicados pela Companhia das Letras. E falando justamente nesse livro aqui, ele reúne, é uma antologia na verdade, né? Ele reúne esse conto, quer dizer, esse romance, O Corpo, e tem 7 contos, né? Que uma hora eu vou fazer vídeo, tá? Aguarde, quer dizer, vou escolher um único conto e vou analisá-lo. E vai ser em breve. Aguarde. Pois bem, mas qual que é a história de O Corpo, de Hanif Kureishi? Aqui nós temos a história de um homem velho que tem a oportunidade de trocar de corpo. E ele troca. Essa é a história. Não, falando sério agora, né? Não que eu não estivesse falando, mas aprofundando na questão. E por falar em aprofundar, uma coisa que eu gostei muito nesse breve romance, ele tem pouco mais de 150 páginas, gente. É que há muitos elementos simbólicos, coisas que podem significar camadas mais profundas, podem nos levar a reflexões mais aprofundadas, né? Inclusive, quando eu quis ler esse livro aqui, eu pensei assim, eu já sei a sinopse mais ou menos, eu quero ler um livro que seja leve, engraçado, vou pegar O Corpo. E o livro foi muito mais do que isso, gente. Ele é sim leve, reflexivo, mas também é filosófico. É também, como vou dizer, assustador. Pois bem, qual que é a história aqui? Nós temos um escritor velho, um escritor de teatro. E aqui já começa a simbologia. Né? Porque o que é o teatro? Né? É a arte de você fingir ser outra pessoa. E aqui nós temos um homem que vai trocar de corpo. Ele vai deixar de ser aquele para ser um outro. Já fiz vários vídeos aqui no canal que envolvem a questão do outro, hein? Vou deixar pelo menos um link aqui no card. Pois bem, então nós temos esse escritor velho, num corpo assim decadente, cheio de dores, cansado, um escritor de teatro, e o nome dele é Adam, ou se vocês preferirem, Adam. Acontece, gente, que esse é outro nome simbólico, né? Porque Adam é o nome em inglês para Adão. Adão, o primeiro homem, segundo a Bíblia. Então, nós temos aqui um escritor velho chamado Adão, que vai deixar de ser esse primeiro homem para ser um segundo homem, um outro. E como é que isso acontece? Bom, um dia ele vai para uma festa que ele não queria ir, porque ele não gosta mais de
ficar se encontrando com as pessoas, de ter contato corporal com as outras pessoas e tudo mais. Perceba como que tudo está alinhado aqui. Pois bem, ele estava lá na festinha de pessoas do teatro, e aí chega a anfitriã e fala: olha, eu não queria te dizer nada disso, mas tem um jovem ali querendo conversar com você. Você pode trocar uma palavrinha com ele? Ele não conhecia esse jovem, já pensa, lá vem querer pedir emprego. Acontece que não é isso que acontece. Meu Deus, acontece que não é isso que acontece. Mamãe. Pois bem, então chega esse jovem e fala: Adam, eu sou muito fã seu, né? Eu já li todos os seus livros, já vi as suas adaptações para filme, já vi suas peças de teatro, sou muito fã seu, os seus ensaios, já li tudo seu, né? Inclusive, eu me lembro muito bem de uma peça de teatro que você fez nos anos 50, que tinha um ator muito bom, que nunca mais eu vi, né? E aí o personagem principal fala: aquela peça foi muito boa, e aquele ator é muito bom mesmo, mas não tinha como você ver essa peça. Você aparenta ter uns 20 e poucos anos, a peça foi exibida há 20 e poucos anos atrás, você tinha o quê? 4 anos? Impossível, você ouviu falar nessa peça, né? E aí o jovem fala: não, eu estava assistindo. E eu não era criança, eu já era adulto. Na verdade, eu sou mais velho que você. Começa aqui já essa questão sobrenatural, né? E aí o nosso velho escritor fala: não estou entendendo. Como assim? E ele fala: então, deixa eu te contar uma coisa. E ele começa a contar a própria história, né? Ele fala: imagina que você é uma pessoa muito velha e você tem uma mulher que está com problema de saúde, e o problema dela é que o corpo está se deteriorando, mas a mente não. E não tem o que fazer, não tem solução, né? E ela acaba falecendo. Então você, sem sua mulher, né, já aposentado, velho, com muito dinheiro que você acumulou durante a vida, porque você se tornou rico, e assim, é o jovem contando a história dele, tá? Você decide viajar lá para a América do Sul. Tinha que ser a América do Sul. Aqui onde essas experiências acontecem, né, meus amigos? Pois bem, e aí chegando lá eu encontro um jovem médico que fala, né? Então, muito triste essa sua história, mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que já está acontecendo um tipo de cirurgia, de transplante, que assim, é segredo, tá? Mas assim, só quem tem muito dinheiro é que consegue fazer. Em que o cérebro da pessoa é transportado para um outro corpo. E aí, tá interessado em fazer? Eu conheço gente que faz, hein? Na verdade ele não fala assim, né? Mas essa é a ideia. E aí, o velho, que hoje em dia está no corpo jovem, aceita, né? E ele fala que é maravilhoso, você pode escolher o corpo que você quiser, jovem, é assim, uma oportunidade única. É uma operação que poucas pessoas conhecem, ou seja, agora é a hora de fazer, porque quando for regulamentado, aí vai ficar burocrático, né? Pois bem, e mais do que você trocar de corpo, é você trocar de vida, você ter uma segunda chance, você tentar outra vez, e tentar de formas múltiplas, e agora com um corpo mais forte, mais bonito, mais desejado, etc. Né? E aí, esse jovem que está falando isso para o nosso protagonista fala: e eu adoro a sua obra, cara. Eu acho que algumas pessoas na humanidade deveriam viver mais tempo. Elas conseguiriam produzir muito mais coisas para a humanidade. Eu acho que você é uma dessas pessoas e é por isso que eu estou aqui contando esse segredo para você. Eu sei que você está nesse corpo decrépito e eu gostaria de saber se você não queria uma segunda chance. Se é que você vai acreditar em mim. E o nosso protagonista fica meio encucado com a história, mas o jovem fala: ó, mas a chance é única. E é assim, já é para dar a resposta amanhã. Eu não lembro se é amanhã, daqui a 2 dias, eu não lembro agora, tá?
mas era uma coisa imediata, porque é um segredo assim confidencial para poucas pessoas, etc. E esse jovem, que na verdade é mais velho do que o protagonista, ele é muito fã do homem, do autor. E aqui, de novo, voltando às questões simbólicas, o nosso protagonista fala: e você então que está vivendo essa sua segunda chance, essa sua segunda vida num corpo mais jovem, o que é que você está fazendo da sua vida? Qual que é o seu sonho que você não realizou na vida passada? E aí esse jovem fala: eu sempre quis fazer teatro, e eu sempre quis atuar como Hamlet de Shakespeare. E aqui nós temos mais uma simbologia, né, meus amigos? Porque qual que é a frase mais famosa que nem as pessoas que leram, que assistiram, que viram adaptações da obra conhecem? Ser ou não ser? Eis a questão. E esse é o questionamento que fica não só no personagem, mas em todos nós. Ser ou não ser? Ser ou não ser esse corpo decrépito? Mudar ou não mudar? Ser ou não ser eu mesmo? Ser ou não ser um outro? E aqui nós temos a chance de ser outra pessoa. O que para mim, gente, é uma coisa assustadora, tá? Você trocar de corpo, você perder a sua individualidade, a sua personalidade, você adentrar um corpo de um estranho, trocar o cérebro de lugar. Gente, para mim isso é muito assustador. Eu tô até arrepiado, meus amigos. Mas realmente, assim, é um tema que eu fico muito enojado até, tá? Todas essas questões corpóreas, quando considera apenas o corpo e não o indivíduo, me deixa mal, né? O corpo como objeto me deixa muito mal, tá? Isso aqui eu tô lembrando de dois romances que eu já fiz vídeo aqui no canal, dois romances, aliás, japoneses, tá? Um é o Vida à Venda, do Yukio Mishima, vou deixar o link aqui no card, em que um jovem tenta se suicidar, não consegue, e ele fala: mas eu também não quero mais viver. E ele vai e coloca a própria vida à venda, o seu corpo como objeto, para que as pessoas façam o que quiserem. E tem alguns momentos ali que, assim, eu fiquei enojado, meus amigos, né? E o outro romance japonês é uma questão pessoal, do Kenzaburo Oe, Nobel de Literatura. E lá nós temos um homem que se torna pai sem querer. Ele não queria ser pai. E mais, o filho nasce com uma anomalia. O filho nasce com uma parte do cérebro exposta, né, obviamente, para fora. E o pai nega isso ao filho. E assim, eles visitam alguns lugares lúgubres, alguns lugares tenebrosos, hospitais clandestinos, assim como o nosso protagonista Adam também vai trocar de corpo num lugar assim muito suspeito, e tudo isso me causa assim um mal-estar muito grande, meus amigos. Mas a obra é muito boa e vale a pena ser lida. Pois bem, continuando. Então o homem decide que vai trocar de corpo, mas ele descobre que é possível fazer um contrato. Então ele fala assim: não, eu vou trocar de corpo, mas só por 6 meses. Só para ter experiência, só para saber como é que é. Né? E o corpo dele, que inclusive é chamado de... não é aparelho, é equipamento. Né? O equipamento dele, o corpo antigo dele fica guardado lá para daqui a 6 meses ele volte e pegue. E ele escolhe um corpo atlético, de jogador de futebol. Na verdade, eu falo que o corpo é de jogador de futebol, mas o homem não era jogador de futebol. O homem do corpo que ele pegou. Aliás, gente, uma coisa que me causou assim esse enojamento também é: esses corpos vêm de onde, hein? São todos jovens que morreram antes da hora. Isso é o que a gente acha, né? Pode ter sido suicídio, pode ter sido envenenamento, a gente não sabe, tá? Só se sabe que quem paga para fazer essa operação tem milhares de corpos em perfeito estado para você escolher, como se fosse uma roupa. Meus amigos, uma coisa pesadíssima, né? E aí ele escolhe um corpo de um homem forte, atlético, bonito, né? E faz a operação lá e tal, né? E dá tudo certo, então ele sai andando. Mas antes, gente, eu queria relembrar uma coisa. Assim que ele acorda, e ele se olha, e ele se move, vê os músculos e tudo mais,
Ele adormece e ele tem algumas sensações estranhas. Ele sente umas pontadas dentro do corpo e ele não sabe o que é isso, né? Aí ele até cogita, porque ele é um intelectual, né? Quando você troca de corpo, você não perde a sua memória, você não perde as suas vivências, as suas experiências, nada disso. É o cérebro antigo num corpo novo. E ele fala que ele sente umas pontadas, aí ele reflete se não seria a alma, uma coisa inquieta, não aceitando um cérebro de um estranho naquele corpo, etc. Mas isso aqui me lembra também o conto que eu fiz análise recentemente, A Máscara, né? O conto coreano, em que lá um homem tem as sensações no corpo de um outro corpo. Tudo por conta de uma questão de ciclos, de trocas, etc. Me lembrou muito isso aqui, né? Porque aí ele fica refletindo como é que esse jovem morreu. Ele tenta investigar, mas não chega ao resultado. Pois bem, então ele sai perambulando por aí, experimentando várias coisas que ele nunca tinha feito antes, porque é uma segunda chance, né? Ele falou para a família, olha, eu vou sumir por 6 meses. E a família aceitou simplesmente. Isso aqui é uma coisa absurda. E aí ele realmente some por 6 meses e ele experimenta várias coisas. Esse livro, gente, ele fala muito sobre sexo, tá? Para quem não gosta de ler sobre isso, né, pode ser um pouco assim desagradável, né? Porque, gente, o corpo jovem, o corpo forte, o corpo bonito, ele é posto como objeto sexual mesmo, né? E aí um homem velho, né, impotente, que troca para um corpo desse, ele quer experimentar as maiores coisas possíveis, né? Embora no fundo exista ali um sentimento um pouco assim conservador, né? Por mais que ele diga que não é, né? Mas isso aqui fica para quem lê. Pois bem, então ele experimenta várias coisas, sai conhecendo pessoas, e é muito interessante que, diferente de outras pessoas que aqui são chamadas de transplantadas, né, que tiveram o transplante do cérebro, que só pensam nos prazeres corporais, o nosso protagonista, ele era um intelectual, né? Então, assim, algumas das experiências que ele tem são simplesmente de conversar com outras pessoas, pessoas mais velhas, pessoas muito mais jovens, saber o que é que elas pensam e descobrir um pouco sobre si mesmo também, né? Direto ele chega nas pessoas e fala, você já leu uma obra de tal cara, né? Que é ele mesmo! Só para saber o que as pessoas acham, né? Inclusive, tem uma passagem que me marcou também, em que ele reflete que uma das suas peças não foi encenada, não foi aceita, não foi dirigida porque era ultrapassada demais. E aqui a gente pode pensar na tristeza que é você não ter apenas um corpo ultrapassado, velho, inútil, cheio de problemas, mas a sua própria obra, aquilo que você se empenhou em fazer, também ser considerado assim. Meus amigos, uma tristeza. Pois bem, então esse homem, ele troca de nome, ele troca de identidade, ele troca os documentos e sai perambulando por aí, com dinheiro por 6 meses, e é por isso que eu falei que eu não posso falar muito sobre a obra, mas já deu aqui, ó, tô vendo aqui 17 minutos de vídeo. Acontece que ele se mete numas encrencas por aí, e eu não posso falar quais são, como são, etc. Mas é muito bom. Tem um momento que a narrativa fica assim, como eu disse, meio policial, porque é uma perseguição, muita ação, é uma coisa alucinada, né? Ao mesmo tempo filosófica, e maravilhoso, gente. Recomendo demais O Corpo e outras histórias do Hanif Kureishi, a história de um homem que troca de corpo e vivencia 1000 coisas diferentes, mas refletindo com sua mentalidade anterior. Mas o vídeo não vai ser encerrado aqui não, porque eu quero ler alguns trechos daqui, porque eu achei que o Hanif Kureishi ele tem frases muito boas, reflexões inteligentes, e que eu quero ler para vocês aqui. Separei alguns trechos e vou ler. Bom, as questões simbólicas eu já tinha mencionado, né? É que eu separei aqui para falar, mas eu já tinha mencionado. O menino lá, que eu tinha dito, na verdade é mais velho do que o protagonista, queria fazer Hamlet, o que é muito simbólico.
Estou lembrando aqui também que tem uma outra passagem que é mencionado o Dorian Gray. Dorian Gray também simbólico do Oscar Wilde, o jovem que não queria deixar de ser jovem. O nosso protagonista, ele escreveu um livro de memórias chamado Tarde Demais. É mencionado aqui uma encenação de um filme, eu acho que é filme, não conheço, de um filme chamado Fim de Jogo, ou seja, tem tudo a ver, né, com a troca, o descarte de um corpo antigo para um corpo novo. Então assim, mil questões simbólicas, meus amigos. Mas eu quero ler alguns trechos para vocês aqui. Acabei de me deparar aqui com outra questão simbólica. Tem um momento em que o nosso protagonista fala assim: os garotos, com seus casacos longos e capuzes que escondiam boa parte do rosto, me fizeram pensar em duas saídas de O Sétimo Selo. O Sétimo Selo, um dos melhores filmes que eu já vi na vida, talvez seja o meu filme preferido. Estou pensando ainda. Bom, mas para quem não sabe, O Sétimo Selo é a história de um homem que tenta ludibriar, enfrentar a morte num jogo de xadrez. Ele encontra com a morte e fala assim, ó, se eu ganhar de você no xadrez, eu continuo vivo, hein? Ou seja, ele está tentando adiar a morte, assim como o nosso protagonista que troca de corpo, não só ele, como algumas pessoas ricaças que pagam uma grana para trocar de corpo e evitar a morte um pouquinho mais, pelo menos. Meus amigos. Então assim, mil questões simbólicas. Mas eu quero ler alguns trechos aqui. Engraçado é que aquele jovem, que na verdade é mais velho do que o nosso protagonista, na hora de escolher o corpo do escritor, ele fala, bom, por que você não experimenta pegar o corpo de uma mulher? É interessante ver o outro lado, né? Como que elas se sentem. Ou então você pode ser um negro, porque aí você vai descobrir um pouco mais sobre a sociedade, como ela o trata e etc. Né? Muito interessante mesmo. Mas ele não escolhe. O nosso protagonista fala, mas não seria melhor ler um romance? Porque a literatura, ela também nos coloca no lugar do outro. Há uma questão de empatia ou não, uma questão de alteridade, uma questão de mimesis, e de uma forma muito mais segura. Né? Lendo, eu posso vivenciar a vida do outro, mas sem comprometer a minha. Pelo menos não comprometer bruscamente. Então assim, muito interessante essa reflexão posta aqui. Deixa eu ver o que mais eu separei aqui. Deixa eu achar! Não, antes de ler algum trecho aqui, eu tinha separado um parágrafo muito simbólico em que o nosso protagonista, quando troca de corpo, ele testa, né, os músculos e tudo mais, e ele adormece em seguida. E ele tem um sonho. E esse sonho é muito simbólico, por isso que eu anotei aqui. Ele sonha que está numa estação ferroviária, estação de trem, e várias pessoas chegam para cumprimentá-lo, todas elas felizes, dando parabéns para ele. Né? E eu separei porque é também uma forma de, para quem não tem o costume de analisar literatura ou obras de arte, fica aqui a reflexão. Né? Como que a gente poderia interpretar esse sonho? Né? Eu já falei aqui em algumas ocasiões, de cabeça eu me lembro do vídeo que eu fiz sobre o Akutagawa. Vou deixar o link aqui no card. Olha, já mencionei 1000 japoneses hoje aqui. Que estação de trem, transportes, são não lugares. São lugares que na verdade estão ali em transição, te levando para outro caminho, para outro lugar, para outro destino. E aqui nós temos um homem que acabou de trocar de corpo, ou seja, está em transição ainda, e ele sonha, o sonho que é baseado na realidade, mas ao mesmo tempo é um outro lugar. E nesse sonho ele está numa estação de trem. O trem que leva você até outro lugar, ou seja, mais uma questão transitória aqui. E lá, várias pessoas o cumprimentam, dão parabéns para ele. Ou seja, é como se
no inconsciente dele, ele estivesse querendo, ansiando por aprovação. Parabéns por ter trocado de corpo, você fez a escolha certa. E a gente pode pensar também como que muitas vezes a gente busca essas compensações, mesmo que metafóricas ou até mesmo ilusórias, por conta de ser sonho, das nossas escolhas pessoais. Porque a vida é uma só, mas as escolhas são infinitas. E como é que a gente sabe se a gente fez a escolha certa? Meus amigos, fica aí a reflexão. Por isso que esse livro é maravilhoso. Né? Porque é a chance de você trocar de vida, trocar sua personalidade, ser uma outra pessoa, ser ou não ser. Você escolhe. Né? Mas que arque com as consequências. Assim como esse homem que trocou de corpo e todas as pessoas que trocaram de corpo também têm que arcar. Assim, muito, muito bom, meus amigos. Mas agora sim, eu vou ler um trechinho aqui que eu achei interessante. O homem, né, já num corpo novo, jovem, forte, robusto, pensa: estou me apaixonando por mim. Não que a beleza ou a própria vida signifiquem muito quando se está no quarto sozinho. Ele tinha acabado de trocar de corpo. O paraíso são os outros. Né? Interessante isso. Como que a gente não vive para nós mesmos, mas sim para os outros. O que para alguns pode ser, na verdade, um inferno. O inferno são os outros, como diria o Sartre. E aqui nós temos o contrário. O paraíso são os outros. Nossa vida, muitas vezes, não é como queremos. E eu estou lembrando agora aqui que essa frase, o paraíso são os outros, é título de um livro do Walter Ugumãe, hein? Olha aqui, o Hanif Kureishi escreveu isso muito tempo atrás, hein? Muito mais... muito antes do que o Walter Ugumãe, que uma hora eu vou trazer aqui, hein? Aguarde. Pois bem, mais para frente eu separei outro trecho aqui, em que ele diz: somos nossos erros, nossos sintomas, nossos colapsos. O que é verdade, mas não é só isso. Nossa vida não é só composta por erros, por sintomas, por colapsos. Mas é isso também. Pois bem, mais à frente é dito. Cadê? Nossa, até me nojei aqui. Nosso protagonista conhece, gente, umas pessoas barra pesada que também trocaram de corpo. E uma delas fala assim: você já experimentou de tudo? Eu estou tentando. Mas você sabe qual é a experiência única que uma pessoa pode cometer em vida? Não, achei que tudo fosse único. Não, tem uma coisa que é mais profunda do que as outras. Você já experimentou isso? Do que você está falando? Está falando de droga? Não, isso aí é fichinha. Assassinato. Já matou alguém? Gente, que pensamento é esse, gente? Só de uma pessoa pensar uma coisa dessa, eu já fico absurdo, né? Como pode uma pessoa pensar uma coisa dessas? Eu estou lembrando aqui de um romance que eu li que também achei muito pesado, e depois eu até troquei ele, que é do Monteiro Lobato, O Presidente Negro. Já leram esse romance, gente? O final daquele livro ali, ele me impactou muito, assim. Eu pensei, como é que alguém tem o pensamento daquele? Né? Para quem não leu a história, né, uma das ideias do livro é exterminar a raça negra. Né? E é encontrada uma solução para isso. Mas eu, como leitor, fiquei, como é que o Monteiro Lobato pensou numa coisa dessas? A mesma coisa eu pensei aqui. Né? Como é que alguém faz uma pergunta dessa para outra? Né? Uma experiência única, já experimentou? Pelo amor de Deus. Então assim, é por isso que eu falei que, por essas e outras, é um livro que me deixou muito impactado, assim, com um sentimento ruim. Mas um livro maravilhoso, gente. Muitas reflexões, como vocês estão vendo. Pois bem, mais à frente,
tem um trecho maravilhoso aqui que diz assim: se a própria ideia da morte está morrendo, então todos os significados, os valores da civilização ocidental, desde os gregos, mudaram. Parece que substituímos a ética pela estética. E é isso mesmo. Né? Hoje, né, as pessoas vão até a morte sem querer, né, por conta de ideais de beleza, por conta de uma aparência para ser aceito pelo outro, né? Como lembrei aqui, né? O paraíso são os outros, quando na verdade muitas vezes o inferno é que são os outros. Então assim, uma coisa para se pensar, uma coisa preocupante, né? Quantas pessoas, a gente está falando aqui de um romance, de uma ficção, de alguém que troca de cérebro em outro corpo, mas a gente pode pensar quantas pessoas fazem procedimentos perigosíssimos para a própria saúde por conta de uma imagem. Assim, muito atual, gente, muito atual. Mais para frente eu separei o último trecho. Deixa eu achar aqui. Eu perdi a folha! Achei. É um questionamento que o personagem faz. Ele diz assim: quem é que vai querer um monte de corpos velhos zanzando pelo mundo? São feios e sua manutenção é cara. Logo, serão irrelevantes. Meus amigos, uma frase forte, um questionamento doloroso. E é por isso que esses personagens e muita gente na vida real que a gente conhece vive em busca dessa compra de outros corpos. E eu não falo corpos outros, mas a troca do próprio corpo em si, através de aparelhos, de cirurgias plásticas, operações, treinos na academia, produtos farmacêuticos, remédios, etc. Muitas pessoas morrem por conta disso. Essas pessoas que tentam prolongar a sua utilidade, quando muitas vezes o valor das coisas está na inutilidade. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre isso, tá? Aguarde, porque é um tema que eu gosto muito. Estou prometendo, hein? Aguarde. Mas isso já está posto há muito tempo. Esse livro aqui, ele foi publicado aqui no Brasil em 2004. Eu não sei qual é o ano original dele, se é 2002 ou se é os anos 90. Parece muito ter sido publicado nos anos 90, mas a gente pode pensar o quanto que essa troca de corpo, transplante de cérebro, não é uma coisa tão distante assim, meus amigos. O que para mim é uma coisa assustadora, né? E eu gostei bastante, gostei muito desse livro aqui. Por mais que eu, pessoalmente, enquanto estive lendo, sentia uma certa agonia, né? Principalmente quando fala dessa questão do corpo como um mero objeto de uso não só próprio da pessoa que se expõe, como as outras pessoas que querem usar o corpo do outro, né, para satisfazer os próprios desejos. Inclusive, lembrei agora de um diálogo muito interessante daquele personagem, o Ralph, que na verdade é o jovem que levou o nosso protagonista para esse mundo, quer dizer, para esse submundo. Ele que na verdade o jovem era mais velho do que o escritor. Pois bem, tem um momento que ele fala logo no início, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que os nossos desejos, eles não deixam de existir. Na verdade, muitas vezes até aumentam, mas o nosso corpo não é capaz de suprir, de ir atrás, de realizar esses desejos. Por isso que é muito tentadora essa ideia de uma segunda chance. De uma segunda chance com um corpo de outra pessoa, por mais mórbido que isso seja. Você tentar, né, de outra maneira, no corpo de uma mulher, de um homem de outra etnia, etc. Você ser anônimo, não ter mais aquela identidade antiga, você fazer as coisas numa velocidade, de uma forma,
diferente que seria impossível no corpo antigo. Aliás, esse Ralph também ele comenta, né, que ele descobriu o teatro tarde demais, a paixão pelo teatro tarde demais. E ele fala, você é escritor, você escreve, você dirige peças, você sabe como é. Quando um velho tenta um papel, ele logo é excluído, é rechaçado, a não ser que o papel seja justamente de uma pessoa velha. Mas se for um papel de uma pessoa mais jovial, ele é excluído, né? O que é uma tristeza, mas que acontece. Infelizmente, aqui está a denúncia, né, do Hanif Kureishi, a exclusão dos velhos por conta da sua capacidade ou incapacidade. Assim, romance muito atual, né, meus amigos? Gostei bastante mesmo. Me senti meio mal enquanto lia, mas é uma obra simbólica, poderosa, forte, reflexiva, ao mesmo tempo que divertida também. A partir de certo momento, o ritmo é alucinante. Nós temos assim uma perseguição, muita ação. Eu não falei muito sobre o livro, tá? Eu não falei de vários personagens que aparecem aqui, que são importantes. Você que leia. Gente, eu paguei nesse livro aqui, na época, R$8. A última vez que eu vi na Amazon estava R$14. Eu acho que vale muito a pena. E essa é a indicação de hoje. O Corpo, de Hanif Kureishi. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre algum dos contos aqui presentes, tá? Eu vou fazer em breve. Aguarde. Mas hoje eu só quis trazer esse romance que me surpreendeu demais. O Corpo, de Hanif Kureishi. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu sei que talvez algumas partes tenham ficado repetitivas ou confusas, porque eu falei sobre o começo, já fui mais pro fim, depois voltei pro meio. Mas aqui é sem edições. Aqui é sem roteiro. Aqui é com erros mesmo, porque aqui a gente valoriza o que é natural, meus amigos. Aqui é sem falsidades, aqui é sem fingimento, meus amigos. Aqui é só a realidade, só o que é de verdade. Então, perdoem, né? Relevem. É isso. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Estamos mais ou menos com 728, 729 inscritos. Eu gostaria muito de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Mas isso não depende só de mim, não. Depende de você, que você compartilhe o nosso trabalho. É isso, meus amigos. Até a próxima. Não, eu não sei o que é pior. Se é alguém que dá atenção a um jovem, dizendo que trocou o cérebro de corpo, e que esse jovem ainda está te chamando para ir lá. Não, vamos lá, pô, você merece também. Vamos viver outra vida. E o cara dá atenção para uma pessoa dessa. Ou se é a família do nosso escritor, que ele fala assim, ó, vou sumir por 6 meses, tá? Não me procurem, daqui a 6 meses eu volto. E a família fala, beleza. Eu não sei o que é pior, quem que é mais absurdo nisso aí? Não, mas a pergunta que não quer calar. Você, todo mundo já sabe, está decrépito. Você aceitaria receber, quer dizer, trocar o seu cérebro porcaria e colocar no corpo de Carlos Siqueira? Uma pessoa jovem, bonita, forte, inteligente. Ah, você não aceitaria, não? Certo você, que eu também não quero ficar com esse seu cérebro lixoso, não.